No meu próprio chá de bebê, a ex dele apareceu, radiante, com 6 meses de gravidez. O meu marido gaguejou, não é o que parece. A mãe dele sorriu. Eu levantei-me, despedi-me educadamente, e depois enviei ao grupo um link, os resultados do ADN. O bebê não era dele. Eu saí sob aplausos. Ele saiu em silêncio. A mensagem chegou exatamente às 2h17. Eu não estava a dormir. Com 5 meses de gravidez e desconfortável, estava a ver as pás do ventilador de teto girarem em círculos preguiçosos por cima da nossa cama. O brilho azul do telemóvel do Max iluminava-lhe o rosto de perfil enquanto ele lia algo, a expressão mudando do sono para o estado de alerta num instante. Ele olhou para mim, viu os meus olhos abertos e sussurrou: "É só trabalho, volta a dormir", antes de sair da cama e caminhar pelo corredor, fechando a porta da casa de banho atrás de si. Não era trabalho. Não tinha sido só trabalho há semanas. E, enquanto eu ficava ali deitada a ouvir o murmúrio da sua voz através da porta, com a mão pousada no pequeno inchaço do nosso bebê, percebi que a nossa vida cuidadosamente construída estava a começar a desmoronar-se. Nunca esperei casar-me com alguém da família Harrison. Pessoas como eu, que cresceram em parques de caravanas com mães a fazer turnos duplos, normalmente não acabam com homens cujas famílias têm edifícios com seus nomes no hospital local. Antes do Max, o meu maior feito tinha sido poupar o suficiente com gorjetas no Maple Street Café para dar entrada num Honda usado que não avariava de terça em terça. O café ficava na intersecção de 2 mundos, o lado pobre da cidade onde eu vivia e o distrito empresarial onde pessoas como Max trabalhavam. Estava a servir cafés lá há 3 anos, depois de ter deixado o colégio comunitário quando a minha mãe foi diagnosticada com esclerose múltipla e alguém precisava de ajudar nas contas. As minhas unhas estavam sempre manchadas de café expresso, os meus jeans cheiravam vagamente a borras de café e os meus sonhos tinham encolhido ao tamanho da minha realidade. Depois entrou Max Harrison, numa terça-feira chuvosa, com seus sapatos de couro italiano a chiar contra o chão de linóleo. Um americano médio, com espaço para natas, disse ele sem levantar os olhos do telemóvel. Já tinha servido 1000 homens de fato caro como ele, todos a olharem através de mim em vez de para mim. Nome? Perguntei, com o marcador pronto sobre o copo. Ele olhou para cima e algo mudou. Os seus olhos, de um azul claro e surpreendente, focaram realmente o meu rosto. Max, disse ele. E depois, inesperadamente, e o teu? Autumn, respondi, surpreendida por ter respondido honestamente em vez de com o meu sorriso de serviço ao cliente. Como a estação? Ele acenou com a cabeça. Combina contigo. Ele voltou no dia seguinte. E no outro. Em breve, começou a chegar sempre à mesma hora, 8h15, pedindo sempre a mesma bebida. Mas as conversas tornaram-se mais longas. Perguntava pelos meus desenhos rabiscados entre clientes, lembrava-se de coisas que eu tinha mencionado dias antes e deixava boas gorjetas, sem me fazer sentir uma causa de caridade. Quando finalmente me convidou para sair, depois de 6 semanas, a minha colega já puxou-me de lado. Autumn, querida, rapazes como ele não se casam com raparigas como nós, avisou, com os olhos sérios por baixo das franjas roxas. Diverte-se conosco, até podem achar que nos amam, mas quando chega a hora da verdade, casam-se com debutantes chamadas Madison que sabem qual garfo usar. Fui na mesma. O nosso primeiro encontro foi num restaurante onde eu não conseguia pronunciar metade do menu. O segundo foi um piquenique surpresa no lago, onde ele tinha crescido a velejar. Ao 3º mês, eu já estava perdidamente apaixonada por um homem cujo mundo funcionava com regras que eu não compreendia. Tu és diferente, disse-me uma noite, enroscado no canto do seu ridículo sofá de couro, que custava mais do que o meu carro. Tu vês as coisas. Vês mesmo. Toda a gente vê só o valor das coisas. O pedido de casamento veio apenas 8 meses depois, uma pergunta simples feita no cais onde nos beijamos pela primeira vez. Nada de diamantes brilhantes ou momentos de anúncio de joalharia. Só uma certeza tranquila sob um céu salpicado de estrelas. Disse que sim antes de ele acabar de perguntar. Conhecer a família dele foi como entrar no museu onde eu não podia partir nada. A casa estilo Tudor, nos Westbrook Estates, tinha mais casas de banho do que o prédio onde cresci tinha apartamentos. Clary Harrison, a mãe do Max, recebeu-me com um sorriso que nunca chegou aos olhos e um aperto de mão que durou exatamente 2 segundos. Autumn, que nome tão natural, disse ela, como se fosse um prato duvidoso do menu. O Max disse-me que trabalhas em atendimento ao cliente. Esse primeiro jantar definiu o padrão. Clary servia pratos que eu não conseguia identificar,
fazia perguntas sobre temas que eu desconhecia e recordava férias em família, lugares que eu só tinha visto em revistas. Cada vez que usava o garfo errado ou mencionava os turnos duplos da minha mãe no lar de idosos, as suas sobrancelhas arqueavam-se ligeiramente, não o suficiente para ser rude, mas o suficiente para marcar o erro. Só queremos que te sintas confortável no nosso mundo, querida, dizia ela num tom que deixava claro que eu nunca me sentiria verdadeiramente. O casamento foi pequeno, pelos padrões dos Harrison. Apenas 150 convidados em vez dos 300 que a Clary tinha inicialmente proposto. Ela tomou conta dos preparativos com precisão cirúrgica, afastando-me gentilmente de escolhas que considerava encantadoras, mas talvez não adequadas para uma noiva Harrison. A minha mãe estava deslocada entre pessoas que gastavam mais em escapadelas de fim de semana do que ela ganhava num ano, o seu bom vestido a parecer de repente gasto sob os lustres de cristal. A vida como senhora Harrison trouxe regras inesperadas. Havia comitês de caridade a que era suposto eu aderir, aulas de tênis que devia frequentar, e jantares onde eu tinha de discutir temas que pesquisava à pressa. Max defendia-me quando percebia as correções de Clary, mas não as notava todas. Quando descobri que estava grávida, pouco depois do nosso primeiro aniversário, pensei que isso pudesse finalmente criar uma ligação. O rosto de Clary suavizou-se mesmo quando lhe disse que seria avó pela primeira vez. Abraçou-me sem aquela hesitação subtil. Um bebê muda tudo, sussurrou ela. E eu, tola, acreditei que fosse no bom sentido. As mudanças vieram, mas não como eu esperava. Max começou a chegar mais tarde a casa, os seus beijos a saberem a elixir bucal destinado a esconder outra coisa. O telemóvel tocava horas estranhas e ele atendia chamadas na casa de banho com o chuveiro a correr. As viagens de trabalho multiplicaram-se no calendário. Sempre de última hora, sempre urgentes. O mundo dos investimentos não dorme, Autumn, dizia ele, sem me olhar nos olhos. Tu não entenderias. Eu percebia mais do que ele imaginava. Percebia a forma como ele ficava nervoso quando eu entrava na sala, como mudou a senha do telemóvel pela primeira vez desde que nos conhecemos. Percebia que algo estava errado. Mas continuei a tentar acreditar que era só paranoia, hormonas da gravidez a fazerem-me delirar. Mas naquela noite, ao vê-lo sussurrar para o telemóvel às 2h17, percebi que algumas fachadas só aguentam até a verdade rebentar por completo. Na manhã seguinte, fingi não notar as olheiras do Max nem como ele evitava o meu olhar ao pequeno almoço. Mexi o meu descafeinado, mais um sacrifício pelo bebê, e perguntei-me quantas manhãs mais iríamos passar assim, a fingir uma casa enquanto tudo se desmoronava por baixo de nós. Tenho aquela consulta hoje, lembrei-lhe, observando atentamente o rosto dele. A ecografia anatômica. Podemos saber se é menino ou menina, certo? Ele acenou com a cabeça, os dedos a bater nervosamente no telemóvel. Sobre isso, o Henderson adiantou a apresentação de Westlake. Não sei se consigo ir. 6 meses antes, o Max tinha bloqueado um dia inteiro para nossa primeira ecografia. Agora, não conseguia arranjar uma hora para ver o rosto do nosso bebê. Engoli o nó na garganta e forcei um sorriso. Está bem. Vou pedir à minha mãe que venha. És a melhor, disse ele, beijando-me a testa com afeição ausente antes de pegar nas chaves. A porta fechou-se atrás dele com um clique suave que soou estranhamente final. A sala de espera do hospital estava cheia de outras grávidas, muitas acompanhadas por parceiros com as mãos pousadas orgulhosamente nos joelhos ou nos ombros. A minha mãe estava ao meu lado, a folhear uma revista de parentalidade com genuíno interesse, enquanto eu deslizava sem pensar pelo telemóvel. Autumn? Autumn Miller, és tu. Levantei os olhos e vi a Raquel Green à minha frente, o seu rosto sardento familiar abrir-se num largo sorriso. Tínhamos andado juntas na escola secundária antes de nos afastarmos quando ela foi para a universidade e eu fiquei para trás. É Harrison, agora, corrigi automaticamente. Depois odiei-me por isso. Raquel, o que estás a fazer aqui? A visitar a minha irmã. Ela acabou de ter gêmeos, explicou a Raquel, depois olhou para minha barriga. Olha para ti. Quando é que nasceste? 17 de agosto. Sorri, genuinamente feliz por ver uma cara familiar do meu antigo mundo. Conversamos durante alguns minutos, a pôr a conversa em dia sobre amigos em comum e memórias, até que a expressão da Raquel mudou para algo mais hesitante. Mundo pequeno, hein? Encontrei a Lillian Carter no mês passado no consultório do meu obstetra. Lembras-te dela? Namorou com o teu marido na universidade. O meu sorriso congelou no lugar. Lillian. Ela voltou para a cidade? Sim, mudou-se de volta cerca de 6 meses depois do divórcio.
Também está grávida. Deve nascer em novembro, acho eu. Os olhos da Raquel desviaram-se para minha expressão, registrando algo ali. Provavelmente só coincidência, encontrar as duas assim. Mas a Raquel nunca foi boa a esconder coisas, nunca foi. Havia algo nos olhos dela, uma pergunta que não fazia. A minha garganta apertou-se. Provavelmente, concordei, com a voz cuidadosamente neutra. Olha, dá-me o teu número. Devíamos combinar melhor depois da consulta. Uma menina saudável. A minha mãe chorava ao meu lado, enquanto mãos minúsculas acenavam no monitor. Sentei-me no carro sozinha, as mãos a tremerem sobre o volante. Novembro. Apenas 3 meses depois da minha data prevista. Fiz as contas na cabeça. Se a Lilian estava prevista para novembro, teria engravidado por volta de fevereiro. O mesmo mês em que o Max teve aquela conferência de emergência em Chicago. A mesma viagem de onde voltou estranho, distante, culpado, sempre a verificar o telemóvel. Conduzi para casa como que no nevoeiro, estacionei na garagem e fiquei ali com o motor desligado, a tentar decidir que tipo de mulher queria ser. A que confronta o marido com nada além de suspeitas? A que ignora os sinais vermelhos para manter a paz? Ou outra coisa completamente diferente? Nessa noite, enquanto Max tomava banho, fiz algo que nunca tinha feito antes. Peguei no seu telemóvel, desbloqueado com a mesma palavra-passe de sempre desde que nos conhecemos, a data de aniversário da mãe dele, e abri as mensagens. Nada de comprometedor com o nome da Lilian, mas havia dezenas de mensagens trocadas com alguém guardado simplesmente como L, com registros de há meses. A mais recente era daquela manhã. Médico confirmou. Está tudo bem. 20 semanas agora. Precisamos falar sobre como lidar com isto. As minhas mãos estavam firmes enquanto tirava capturas de ecrã, enviando-as para mim mesma antes de apagar o histórico de envio dele. Instalou-se uma calma estranha, daquelas que vem quando a suspeita se transforma em certeza. Recoloquei o telemóvel exatamente onde o encontrei, depois abri o portátil e comecei a pesquisar testes de paternidade. 2 dias depois, esperei à porta do ginásio do Max, dentro do carro, a ver enquanto ele saía com a sua roupa de treino cara, garrafa de água na mão. Seguiu à distância, enquanto ele deitava a garrafa no contentor de reciclagem perto da saída do parque. Assim que ele se foi embora, recuperei-a com cuidado, colocando a garrafa com o ADN dele dentro de um saco Ziploc. Vai soar estranho, disse eu à minha velha amiga Gê no café, no dia seguinte, mas preciso de um fio de cabelo de um homem, um que não esteja relacionado com o Max. A Jen levantou uma sobrancelha, mas não fez perguntas, uma das razões pelas quais continuamos amigas apesar de tudo. Ela puxou um cabelo do casaco do namorado, que estava pendurado na cadeira. Isto serve. O laboratório no centro da cidade era discreto, especializado em casos de imigração e preocupações privadas de paternidade. Paguei em dinheiro que eu vinha poupar da mesada doméstica que a Clara insistia que eu tivesse, apesar de não precisar mais de trabalhar. O técnico explicou que faria um teste 2 vezes, uma com a amostra do marido comparada com o ADN fetal que podiam extrair do meu sangue, e outra com o cabelo do homem não relacionado como controlo. Resultados entre 3 a 5 dias úteis, explicou, sem me olhar nos olhos. Perguntei-me quantas mulheres desesperadas como eu já teriam estado ali sentadas, à procura de respostas que não queriam encontrar. 4 dias depois, o laboratório ligou. Senhora Harrison, os seus resultados estão prontos. Quer que enviemos por e-mail ou prefere vir buscar pessoalmente? O e-mail está bem, disse eu, com a voz mais firme do que me sentia. Os resultados chegaram enquanto eu dobrava pequenos babígrols cor-de-rosa para o quarto do bebê. Sentei-me na beira da cama, uma mão na barriga a crescer, e abri o anexo. A amostra do homem não relacionado deu negativo, como esperado. A amostra do Max mostrava uma probabilidade de paternidade de 0% com o meu bebê. Li aquela linha 6 vezes, a cada vez esperando que as palavras se reorganizassem de outra forma. Não se reorganizaram. Imprimi os resultados e tranquei-os na gaveta da secretária. Depois continuei calmamente a dobrar as roupas do bebê. Algo frio e determinado instalou-se no meu peito, substituindo o pânico e a dor por algo quase como propósito. O meu chá de bebê era dali a 3 dias, o evento elaborado que a Clara andava a planear há meses no clube de campo, convidando todos os que contavam no seu círculo social. Podia confrontar o Max agora, naquela noite, com perguntas e acusações e lágrimas. Podia exigir explicações sobre a Lilian, sobre o bebê que aparentemente também não era dele, sobre as mentiras que se tinham acumulado entre nós como folhas mortas.
Parte de mim queria gritar até ficar sem voz, partir coisas, fazer com que ele sentisse uma fração da dor que me dilacerava por dentro. Em vez disso, decidi esperar. 3 dias não são nada na grande escala da traição. E havia uma certa poesia em deixar a verdade revelar-se diante de todos os que o Max e a Clary sempre tentaram impressionar. Toquei a minha barriga com delicadeza, sentindo a minha filha dar um pontapé na palma da mão. Agora somos só tu e eu, minha menina, sussurrei. E vamos mostrar-lhes exatamente do que somos feitas. Na manhã do meu chá de bebê, o dia nasceu claro e brilhante, a luz do sol a entrar pelas janelas do nosso quarto com uma alegria cruel. Mal dormi, o peso do que sabia e do que planeava fazer pressionava-me o peito como uma pedra. Durante 3 dias, movi-me pela casa como um fantasma, falando quando me falavam, sorrindo quando apropriado, tudo enquanto carregava os resultados impressos na mala, como uma arma carregada. O Max percebeu que algo estava errado, mas atribuiu às hormonas da gravidez. "Estás bem?", perguntou ele naquela manhã, com a mão a pairar perto do meu ombro, sem chegar a tocar. "Só nervosa com hoje." Respondi honestamente. "Muita gente." Ele acenou com a cabeça, aliviado por ter uma explicação que não o implicava. A mãe foi ao máximo. Todos estão entusiasmados por celebrar. "Aposto que sim", murmurei, observando seu rosto em busca de qualquer traço de culpa. Não havia nenhum. Ou ele era o melhor ator do que eu lhe dava crédito, ou acreditava verdadeiramente que os seus segredos estavam seguros. Clary tinha reservado o East Garden no Westbrook Country Club, o espaço mais exclusivo que ofereciam, com as suas fontes de mármore e vistas para o campo de golfe perfeitamente tratado. Quando chegamos, ela já estava a dirigir a equipa, o seu cabelo prateado apanhado num coque impecável, os brincos de pérola a apanhar a luz enquanto apontava para uma mesa de presentes. "Autumn, querida", chamou ela, beijando-me o rosto no ar. "Estás confortável?" Os seus olhos analisaram o meu simples vestido de maternidade, o melhor que eu tinha, mas claramente abaixo dos seus padrões. "Coloquei-te a ti e ao Max na mesa central, claro. O fotógrafo deve estar a chegar a qualquer momento." Claro que haveria um fotógrafo. No mundo da Clary, os momentos não eram realmente vividos a menos que fossem documentados profissionalmente e perfeitamente curados. Acenei com a cabeça, observando a decoração elaborada, rosas cor-de-rosa clara em jarras de cristal, guardanapos personalizados com o mês previsto de nascimento do bebê e um bolo de 3 andares que parecia demasiado bonito para ser comido. Muito bonito, consegui dizer, genuinamente sobrecarregada. Nada menos do que o melhor para o meu primeiro neto. Clary sorriu, apertando-me o braço com uma estranha demonstração de calor. Por um breve e desorientador momento, senti uma pontada de tristeza pelo que poderia ter sido, uma família normal a celebrar um bebê com verdadeira alegria, em vez de qualquer atuação que estava prestes a acontecer. Os convidados começaram a chegar em ondas, os amigos da Clary do clube, vizinhos da nossa comunidade fechada, colegas do Max da empresa de investimentos. Cercaram-me com entusiasmo treinado, mãos estendidas para tocar na minha barriga sem permissão, vozes a suspirar as mesmas perguntas que eu já tinha respondido uma dúzia de vezes. 17 de agosto. Sim, uma menina. Estamos a pensar em Olivia, em homenagem à avó do Max. Ainda não temos tema para o quarto. As palavras pareciam falas de um guião que eu tinha decorado, ditas enquanto verdadeiro eu observava de algum lugar distante. A minha mãe chegou, com ar desconfortável mas determinada, no seu vestido novo, segurando um presente modestamente embrulhado e a olhar para a fonte de champanhe com espanto mal disfarçado. "Que coisa!", sussurrou ela, abraçando-me apertado. "Estás bem, querida? Pareces distante." Antes que eu pudesse responder, a porta do jardim abriu-se e o tempo pareceu abrandar. Lillian Carter estava na entrada, a mão pousada protetoramente sobre uma barriga ainda pequena mas inconfundivelmente grávida. Usava um vestido verde justo que realçava a gravidez, o seu cabelo loiro caindo em ondas perfeitas em redor de um rosto que eu reconhecia de fotos antigas, fotos que o Max uma vez se esqueceu de tirar de uma gaveta. Ela parecia incerta, olhando em volta até que os olhos se fixaram na Clary, que lhe deu um pequeno aceno encorajador. As conversas à minha volta tornaram-se murmúrios, cabeças a virarem-se, os convidados a tentar perceber quem era aquela recém-chegada que claramente não estava na lista de convidados. Senti, mais do que vi, o Max congelar ao meu lado, o seu flute de champanhe suspenso a meio caminho dos lábios. "O que é que ela está aqui a fazer?", sibilou ele, a voz tensa de pânico. Virei-me lentamente para ele, estudando a cor a desaparecer do seu rosto. "Diz-me tu, Max."
Clary apareceu subitamente ao lado da Lilian, guiando-a com uma mão proprietária no cotovelo, atravessando os convidados atordoados em nossa direção. O olhar no rosto da Clary era triunfante, quase radiante, nada como horror congelado no rosto do filho. Autumn, querida, acho que ainda não conheceste a Lilian, disse Clary, a sua voz alta o suficiente para garantir que os convidados próximos ouvissem. A namorada do Max na universidade. Voltou recentemente para a cidade e também está à espera. Que coincidência feliz! Lilian, pelo menos, teve a decência de parecer desconfortável, os olhos a desviarem-se entre o Max e eu. Disse a Clary que isto não era apropriado, murmurou ela, mas ela insistiu que ia correr bem. Não é o que parece, gaguejou Max, olhando freneticamente entre nós, o suor a brotar na linha do cabelo. Autumn, juro por Deus. O sorriso da Clary manteve-se fixo, os olhos calculistas enquanto observava a cena desenrolar-se. Foi então que percebi a verdade. A verdade feia e completa, que ia além da infidelidade do Max. Clary sabia. Possivelmente tinha orquestrado toda a situação. A forma como ela sorria para a barriga da Lilian. A maneira como a guiava. Isto não era só sobre a traição do Max. Era sobre Clary garantir um herdeiro biológico dos Harrison, de uma forma ou de outra. A sala rodou ligeiramente, os rostos à minha volta desfocados. Dezenas de olhos observavam, sedentos por drama nas suas vidas previsíveis. Conseguia já sentir a narrativa a formar-se. Pobre Autumn, a rapariga da cafetaria que não conseguiu manter o marido rico interessado. Os sussurros começariam no momento em que eu saísse da sala. Especulações a espalharem-se como fogo pelo jardim bem tratado. Pousei a mão sobre a mesa para me equilibrar, depois endireitei-me com a postura perfeita que a própria Clary tentará ensinar-me. Sorri educadamente para a sala. Com licença por um momento, disse eu, a voz firme e clara. Bexiga de grávida, sabem como é. Caminhei sem pressa para a casa de banho, sentindo os olhares a queimarem-me as costas. A casa de banho estava milagrosamente vazia, tudo em mármore, orquídeas e iluminação suave desenhada para favorecer até os reflexos mais abalados. Tranquei-me numa cabine, as mãos a tremer enquanto tirava o telemóvel e os resultados do laboratório dobrados. Abri o grupo de mensagens que a Clary tinha criado semanas antes para coordenar presentes e confirmações. Todos estavam lá, Max, Clary, a minha mãe, todos os convidados que agora estavam a beber champanhe e à espera do próximo ato. Com dedos firmes, fotografei os resultados de ADN, garantindo que a conclusão era claramente visível. 0% de probabilidade de paternidade. Antes de carregar em enviar, adicionei uma simples mensagem. Parece que há 2 bebés que não são do Max. Parabéns pela atuação, Clary. Espero que tenha valido a pena. Carreguei em enviar. Esperei pela confirmação de entrega. Depois respirei fundo e destranquei a porta da cabine. No espelho, estudei o meu reflexo, faces coradas, olhos brilhantes com lágrimas não choradas, mas coluna erguida e ombros direitos. A tua filha está a ver, sussurrei para mim mesma, com a mão sobre a barriga. Mostra-lhe o que é dignidade. Ao voltar para o jardim, já ouvia o suspiro coletivo, o som das dezenas de telemóveis a receber a minha mensagem em simultâneo. Empurrei a porta, entrando no que quer que viesse a seguir. Ao abrir as portas do jardim, fui recebida por uma sinfonia de notificações, suaves toques, pios e vibrações a criar um estranho coro eletrônico pela sala. Os rostos estavam iluminados pela luz azul dos ecrãs, os convidados agrupados em redor dos seus telemóveis, a confusão a enrugar-lhes as testas. O tempo pareceu abrandar enquanto eu ficava na soleira da porta, observando a compreensão espalhar-se pelo jardim em ondas. Primeiro veio a confusão, testas franzidas, cabeças inclinadas ao tentarem decifrar a linguagem clínica do relatório do laboratório. Depois veio a realização, olhos arregalados, bocas a formar perfeitos o S de choque. Finalmente, o inevitável virar de cabeças, para o Max, depois para Lilian, depois para Clary, e depois de volta para mim. O copo de champanhe de alguém caiu no chão de mármore, o estrondo estranhamente alto no silêncio repentino. Ninguém se moveu para o apanhar. A minha mãe foi a primeira a chegar até mim, o telemóvel apertado na sua mão trêmula. Oh, Autumn, sussurrou ela, orgulho feroz a disputar com a preocupação nos olhos. A minha menina corajosa. Do outro lado do jardim, Clara estava perfeitamente imóvel, a sua máscara social a escorregar pela primeira vez desde que a conheci.
Por um breve momento, pânico cru e genuíno passou-lhe pelo rosto, antes de se recompor, forçando um sorriso que mais parecia uma careta. Senhoras e senhores, chamou ela, a voz mais aguda do que o habitual, parece haver alguma confusão. Talvez devêssemos dar algum espaço à família. Que família seria essa, Clary? Perguntei, a minha voz a ecoar claramente no jardim agora silencioso. A verdadeira família Harrison, ou aquela que tens tentado fabricar? Max permanecia congelado ao lado da Lilian, o suor visivelmente a ensopar a sua camisa cara. Autumn, por favor, começou ele, dando um passo em minha direção. Podemos falar disto em privado. Como falaste da tua namorada em privado? Rebati, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Ou como tu e a tua mãe discutiram em privado qual bebê seria o melhor herdeiro? Um suspiro correu entre os convidados. A amiga da Clary, Marjorie, levou mesmo a mão ao peito, algo que eu pensava que só acontecia em filmes. Isso é absurdo, exclamou Clary, abandonando a aparência ao marchar até mim. Não tens ideia do que estás a dizer. É um teste de paternidade, Clary, respondi calmamente, que mostra que o bebê que carrego não é biologicamente do Max. Assim como o bebê da Lilian também não é dele, pois não. Todos os olhos voltaram-se para Lilian, que empalideceu mortalmente, uma mão protetora sobre a barriga. Diz-lhes, Lilian, continuei, surpreendida com a minha própria calma. Diz-lhes de quem é realmente o bebê que estás a carregar. Os olhos da Lilian moveram-se na direção da Clary, só por uma fração de segundo, mas o suficiente para vários convidados notarem. Os sussurros começaram imediatamente, a espalharem-se como fogo pelo jardim. Eu nunca disse que era do Max, disse finalmente a Lilian, a voz pequena. Foi a Clary quem... Chega, cortou a Clary com firmeza. Este não é o momento nem o lugar. É exatamente o momento e o lugar, replicou uma voz no fundo. A irmã da Clary, Margarete, deu um passo em frente, a sua expressão normalmente plácida agora endurecida. Clary, o que fizeste agora? Agora ficou no ar, pesado de implicação. Margarete virou-se para os presentes, anos de lealdade familiar visivelmente em conflito com o desgosto no seu rosto. A minha irmã sempre foi determinada com linhagens de sangue. Quando meu Jeremy casou fora do que ela considerava aceitável, ela recusou reconhecer os filhos dele como verdadeiros Harrisons. Novos murmúrios explodiram. O rosto da Clary contorceu-se com raiva. Isso é completamente diferente. É mesmo? Desafiou Margarete. Ou foste tu que arranjaste o regresso da Lilian à cidade? Quando suspeitaste que o bebê da Autumn podia não ser do Max, estavas a planear trocar um neto por outro, mantendo tudo na linhagem de sangue de uma forma ou de outra. As peças encaixaram-se com uma clareza nauseante. O súbito calor de Clary quando anunciei a minha gravidez. A insistência no obstetra privado caro que exigia testes genéticos desnecessários. As perguntas direcionadas sobre o historial médico da minha família. Tu sabias, disse eu, a realização a invadir-me. Tu sabias antes de eu saber que o bebê não era do Max, arranjaste forma de testar o meu sangue. O silêncio de Clary foi confirmação suficiente. Max olhou entre mim e a mãe, a confusão lentamente a dar lugar ao horror. Mãe, perguntou ele, a voz a falhar. Tu sabias? Foste tu que trouxeste a Lilian de volta porque ela está a carregar um Harrison? Pode o teu bebê com ela não ser legítimo, sibilou Clary, finalmente alargar toda a aparência. Mas pelo menos é um verdadeiro Harrison de sangue, ao contrário do que quer que essa rapariga da cafetaria esteja a carregar. O jardim explodiu em murmúrios chocados. Até Clary pareceu perceber que tinha ido longe demais. A mão voou até a boca como se quisesse conter mais veneno. O meu bebê pode não ser um Harrison, disse eu no silêncio atônito. Mas ela nunca vai ter de se questionar se é suficientemente boa. Nunca será medida pela sua linhagem de sangue ou conta bancária. E crescerá a saber que o seu valor não depende de quem era o avô nem a que clube pertence. Para meu espanto, alguém começou a bater palmas. Era Margarete, a irmã da Clary, os olhos brilhantes com algo que parecia suspeitosamente com lágrimas. Depois a minha mãe juntou-se, as suas mãos gastas do trabalho a baterem com força em apoio feroz. Um por um, outros seguiram, primeiros amigos da Clary do clube de jardinagem. Depois os primos mais novos que sempre pareceram desconfortáveis com a política familiar. E finalmente quase todos no jardim. Os aplausos aumentaram, não aqueles polidos que reconhecem um discurso, mas os verdadeiros, que reconhecem coragem. Endireitei-me, uma mão pousada na minha barriga,
onde a minha filha dava pontapés como se juntasse à ovação. Max parecia atordoado, olhando em volta para as pessoas que tinham testemunhado a sua humilhação. Isto não é, eu não, balbuciou ele. Mas já ninguém o ouvia. Clary agarrou-lhe o braço, sussurrando com urgência ao ouvido. Mas ele afastou-a, talvez pela primeira vez na vida. O filho perfeito finalmente a ver a mãe com clareza. Alguma vez foi real? Perguntou-me ele, a voz mal audível por cima dos aplausos contínuos. Nós. Considerei-o durante um longo momento. O homem que eu pensava conhecer. A vida que eu pensava querer. Partes disso, respondi com honestidade. Apenas não o suficiente. Ele acenou uma vez com a cabeça, depois virou costas e saiu do jardim sozinho. Os ombros curvados, já não o filho dourado, mas apenas um homem que perdeu tudo o que realmente importava pelas suas próprias escolhas. A porta fechou-se atrás dele com um clique suave que de algum modo se destacou no meio do ruído. Clary viu-o partir, depois virou-se para mim. Anos de condicionamento social a batalhar com uma fúria nua no seu rosto. Arruinaste tudo, cuspiu ela, suficientemente baixo para só os mais próximos ouvirem. Não, Clary, respondi no mesmo tom. Foste tu que fizeste isso sozinha. Virei-me para a multidão ainda a aplaudir. Alguns por verdadeiro apoio, outros apenas entusiasmados por testemunhar o evento social da temporada. Acenei com a cabeça em agradecimento, depois agarrei o braço da minha mãe. Acho que já chega de celebrações por hoje, disse-lhe. Vamos para casa. Enquanto saíamos, ouvi os desesperados esforços da Clary para recuperar o controle atrás de nós, oferecendo mais champanhe, sugerindo que cortassem o bolo mais cedo. Qualquer coisa para salvar a fachada que finalmente, e de forma irreversível, se tinha desfeito. A minha mãe levou-nos de volta para o seu apartamento em silêncio. O velho Corolla dela um contraste gritante com os sedãs de luxo que deixamos para trás no clube de campo. O cheiro familiar do ambientador de lavanda e o leve tilintar da ventilação aquecida trouxeram um conforto inesperado. Sons e cheiros da minha vida antes dos Harrison. Podes ficar comigo esta noite, ofereceu ela ao estacionarmos. Ou o tempo que precisares. Apenas esta noite, decidi. Amanhã preciso de voltar a casa e descobrir o que vem a seguir. Nessa noite, enroscada no quarto da infância sob a colcha desbotada que a minha avó tinha feito, expeirei lágrimas, raiva, talvez até arrependimento pela forma pública como tudo se desmoronou. Em vez disso, senti uma paz estranha, como se tivesse finalmente pousado uma mala pesada que carregava quilômetros. Pela primeira vez em meses, talvez anos. Não precisava de fingir ser alguém que não era. O telemóvel vibrou com mensagens. Algumas de convidados a expressar simpatia. Outras a regozijar-se com o drama. Uma mensagem curta do Max a perguntar para onde eu tinha ido. Silenciei-a e virei o telemóvel ao contrário sobre a mesa de cabeceira. O que viesse a seguir podia esperar até de manhã. Acordei com o cheiro de panquecas e o som de vozes na cozinha da minha mãe. A arrastar os pés pelo corredor em pijama emprestado. Encontrei a minha mãe ao fogão, enquanto a Margarete, a irmã da Clary, estava sentada à pequena mesa com uma chávena de café. Espero que não te importes, disse a minha mãe, virando uma panqueca com prática. A Margarete veio ver como estavas e eu disse-lhe que ainda estavas a dormir. A Margarete olhou para cima, a semelhança com a Clary era marcante, mas de alguma forma mais suave. Queria ter a certeza de que estavas bem depois de ontem, disse ela, e pedir desculpa pelo comportamento da minha família. Não precisas de pedir desculpa pela Clary, disse eu, sentando-me em frente a ela. Não é só pela Clary. A Margarete mexeu lentamente o café. Os Harrison têm controlado linhagens de sangue e julgado quem vem de fora gerações. O que a Clary te fez foi extremo, mas não foi. Ela suspirou pesadamente. Não foi completamente fora do caráter da nossa família. Durante o pequeno almoço, a Margarete partilhou histórias que eu nunca tinha ouvido. Sobre o pai do Max ter sido pressionado a divorciar-se da primeira mulher por não poder ter filhos. Sobre o próprio casamento da Clary ter sido essencialmente arranjado pelos pais para fortalecer a linhagem. O legado de manipulação dos Harrison ia mais longe do que eu imaginava. O que vais fazer agora? Perguntou a Margarete enquanto se preparava para sair. Pousei a mão sobre a barriga, sentindo a minha filha dar pontapés. Construir algo novo, respondi simplesmente. Os 3 meses seguintes passaram num ápice.
Dei entrada no divórcio, mudei-me de volta para o meu antigo bairro e usei o dinheiro do acordo para dar entrada numa pequena casa com quintal. Nada parecido com a mansão dos Harrison, mas inteiramente minha. Max não contestou o divórcio, embora os advogados tentassem reduzir o acordo financeiro. No fim, o medo da Clary por mais escândalos foi útil. Ela queria me fora mais do que queria ficar com cada cêntimo. Numa noite abafada de agosto, rebentaram-me as águas enquanto pintava o quarto do bebê. 16 horas depois, Emma Rose Miller veio ao mundo. Batizada em homenagem à minha avó, com o meu apelido restaurado. Tinha uma cabeleira escura, o queixo da minha mãe e olhos que pareciam observar tudo com uma sabedoria tranquila. Ela é perfeita, sussurrou a minha mãe, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto enquanto segurava a neta pela primeira vez. Sim, concordei, exausta mas certa. Ela é. Ser mãe não era fácil, especialmente sozinha. As mamadas noturnas confundiam-se com trocas de fralda e breves cestas quando a Emma permitia. Mas com cada desafio, descobria reservatórios de força que não sabia que tinha. A minha mãe ajudava quando podia, e, surpreendentemente, também a Margarete, que parecia determinada a ser o oposto da Clary na vida da Emma. Aliadas inesperadas surgiram. A Jen, do café, organizou uma cadeia de refeições entre os nossos velhos amigos. A Raquel, cuja revelação casual sobre a Lillian tinha começado tudo, tornou-se uma visita regular, trazendo roupas usadas dos gêmeos da irmã. Até algumas amigas do clube de jardinagem da Clary contactaram-me em segredo, impressionadas com a forma como eu me tinha comportado naquele confronto. Quando a Emma tinha 3 meses, eu empurrava o seu carrinho pelo parque quando avistei uma figura familiar num banco à frente. Clary, sozinha, ao observar-nos, aproximou-se com uma expressão ilegível. Considerei voltar para trás, mas em vez disso endireitei a coluna e continuei em frente. Ela parece saudável, comentou a Clary quando parei ao lado do seu banco. Está, respondi, os instintos protetores a intensificarem-se. O que queres, Clary? Vê-la, a voz da Clary vacilou ligeiramente. E dizer-te que o Mac se mudou para Chicago. A firma vai abrir um novo escritório lá. Acenei com a cabeça, sem surpresa. Mac sempre fugira de situações difíceis. E nada era mais difícil do que encarar os destroços que ele próprio tinha causado. A Lillian perdeu o bebê, continuou a Clary. Cada palavra precisa e cuidadosa. 2 semanas depois do chá de bebê. A notícia atingiu com uma força inesperada. O que quer que a Lillian tivesse feito, qualquer que fosse o papel dela nos esquemas da Clary, perder um filho não era algo que eu desejasse a ninguém. Lamento ouvir isso. Lamentas? Desafiou a Clary. Um lampejo da velha acidez a regressar. Depois do que ela fez. Depois do que tu fizeste, corrigi calmamente. Usá-la. Usar-me. Tratar pessoas como peças num tabuleiro de xadrez. As mãos da Clary apertaram-se em torno da mala de marca. Fiz o que gerações de Harrison sempre fizeram, protegi o legado da família. E olha onde isso te levou, disse eu, sem maldade. Sentada sozinha num banco de jardim, a pedir permissão para ver um bebê que nem sequer é da tua família. Algo desmoronou na expressão da Clary. Um vislumbre por trás da fachada perfeita que nunca me tinha sido permitido ver antes. Sabes o que a minha mãe me disse no dia em que trouxe o Max para a casa do hospital? Não te apegues demasiado. Ele pertence ao nome Harrison antes de te pertencer a ti. Acreditei nela. Que Deus me ajude, passei a vida toda a acreditar nela. Pela primeira vez, vi Clary não como a vilã da minha história, mas como outra mulher moldada por expectativas que não escolheu. Isso não desculpava o que ela fez, mas ajudava-me a compreender. A Emma não pertence a nenhum legado, disse-lhe firmemente. Ela pertence a si própria. Rapariga de sorte, sussurrou a Clary. E por um momento, vi verdadeiro arrependimento nos seus olhos. Levantou-se, alisando a saia impecável. Adeus, Autumn. Observei-a afastar-se. Costas direitas e dignidade como sempre, mas de alguma forma diminuída. Foi a última vez que a vi. 6 meses depois do chá de bebê que mudou tudo. Estava de pé no espaço recém-pintado que em breve se tornaria o Autumn's Bruise. Uma pequena cafetaria minha, financiada em parte com o acordo do divórcio e em parte com o empréstimo que a Margarete me ajudou a garantir. Tinha dado a volta completa, de volta aos grãos de café e às manhãs cedo.
Mas desta vez nos meus próprios termos. Enquanto organizava as cadeiras e limpava os balcões. O sino sobre a porta tilintou. O meu primeiro cliente em potencial. Um homem alto, com olhos gentis e jeans salpicados de tinta. Desculpe, ainda não estamos abertos, expliquei. A inauguração é para a próxima semana. Eu sei, sorriu ele, levantando um cartão de visita. Matt Jenkins. Jenkins Electric. O teu vizinho 2 portas abaixo disse que precisavas de ajuda com a iluminação. Emma gorgolejou do seu cercado no canto, chamando a atenção dele. O sorriso alargou-se quando acenou para ela. Olá, pequenina. É a Emma, disse eu, observando a sua naturalidade com a minha filha. Ela tem o teu sorriso, observou ele, depois pareceu embaraçado. Desculpa, foi presunçoso. Não, corrigi eu, com um pequeno sorriso meu. Foi exatamente certo. Enquanto ele verificava a cablagem e discutíamos opções de iluminação, senti algo que não esperava sentir tão cedo. Um arrepio de possibilidade. A sensação de uma porta abrir em vez de se fechar. Não era romance necessariamente, ainda não. Mas era a conexão. Autenticidade. Uma conversa sem cálculo nem fingimento. A fachada perfeita tinha se quebrado. Mas no seu lugar, algo real estava a começar a nascer.